Olá! Então hoje a gente fala um pouquinho deste romance espetacular chamado O Senhor das Moscas, Lord of the Flies, do escritor inglês William Golding. E esse livro aqui ele foi publicado em 1954 e logo quando ele foi publicado ele foi muito bem aceito, tanto pela crítica quanto pelo público. Tanto é que ele foi vencedor do Prêmio Nobel em 1983, se não me engano. É claro que ele, em algum momento, né, ele foi rejeitado por alguns editores, mas isso já aconteceu com vários livros incríveis, como até Harry Potter, por exemplo. Mas depois ele foi aceito e publicado e virou isso daí, que é esse livro incrível, sensacional, um dos melhores livros que eu já li na minha vida, sem a menor dúvida. Bom, esse livro é uma distopia que trata da questão dos limites da racionalidade e onde termina a civilização e começa a selvageria, o interior do ser humano, né? Onde é que está essa selvageria e quando ela surge, em que momento e como ela surge. Por quê? Bom, o enredo é o seguinte: tempos de guerra na Inglaterra, temos um avião, dentro desse avião um grupo de crianças, de meninos de 6 a 12 anos de idade, e eles estão sendo evacuados por causa da guerra. Aí o que acontece? Esse avião é atacado e cai numa ilha, no Oceano Pacífico. E essas crianças são as únicas sobreviventes. Então elas se veem numa posição de estarem completamente sozinhas nessa ilha, sem nenhum adulto, sem ninguém que possa guiá-las, e elas têm que sobreviver ali e conviver, né? Todas as crianças juntas. Bom, e a gente começa acompanhando duas crianças, o Ralph e o Piggy. E eles estão lá conversando, querendo entender o que aconteceu, né? Se tem algum adulto ali ao redor para poder ajudá-los nisso. E percebem que não tem. Então eles começam a conversar, né? E é engraçado que esse menino Pig, na verdade a gente não sabe o nome dele, porque ele pergunta o nome do Ralph, o Ralph responde, eu sou o Ralph, ele espera a pergunta de volta, e o seu nome qual que é, mas não recebe, o Ralph não faz essa pergunta. E aí o Pig, em certo momento, eles resolvem, eles acham uma concha, que inclusive eu tenho uma concha aqui em casa, que é muito parecida com a concha que eu imaginei. Uma concha desse tipo aqui, eles acham na areia. E o Pig fala pro Ralph que se ele assoprar, né, dentro da concha, vai sair um barulho muito alto, como se fosse um trombone. E aí eles decidem fazer isso para poder chamar as outras crianças que eles sabem que estão ali ao redor. E o engraçado é que depois que isso passa, né, e eles estão conversando sobre essas crianças chegando, aí o Pig fala, eu espero que ninguém aqui me chame como eu era chamado na escola. E o Ralph pergunta, como é que você era chamado na escola? E o Pig fala, Pig, que é porquinho. E o Pig, ele é gordinho, usa óculos, né, rechonchudinho. Usa óculos, é meio... fala de um jeito engraçado. E já o Ralph não, o Ralph ele é bonito, ele é alto, ele é o mais velho, ele tem 12 anos, o Pig também tem por volta de 12, 11 anos, se não me engano. E aí o Ralph começa a rir do apelido e começa a chamá-lo de Pig, e aí fica Pig mesmo. Então o que o Pig não queria aconteceu, né? Mas enfim. E o Ralph acaba realmente soprando dentro da concha e esse barulho sai e o que eles queriam acontece, né? Vem todo mundo, todas as crianças que estão lá, toda sorte de crianças, entre 6 a 12 anos, aparece lá nesse local que eles estão. Eles estão na areia mesmo. Essas crianças aparecem, eles começam a conversar, o Ralph fala, a gente tem que ter uma organização aqui, de alguma forma, não tem nenhum adulto ao redor, a gente tem que se organizar. E pelo Ralph ter essa liderança dentro dele, né? Ele é o mais velho, ele é bonito, ele é mais alto, enfim, tudo isso. As crianças todas voltam nele. É basicamente por unanimidade. Mas aí, dentre essas crianças, a gente tem um grupo de um coral que é liderado pelo Jack Merridew. É um menino que lá não fica muito feliz
por terem escolhido o Jack. Ele também tem a mesma idade do Jack e dá pra ver desde o começo do livro que eles vão ter uma certa rivalidade. Não por parte do Ralph, mas por parte do Jack. Dá pra ver que ele já tem aqueles ciúmes, né? Aquela inveja do Ralph ter sido escolhido democraticamente por todas as crianças para ser o chefe, ali o líder daquele grupo. Mas acabam escolhendo o Ralph mesmo e o Jack aceita. E a gente consegue ver no decorrer do livro que o Pig, ele tá sempre do lado do Ralph, apoiando, né, sendo extremamente leal e tentando convencer as outras crianças do que o Ralph tá tentando fazer ali com aquele grupo. E o que o Ralph tá tentando fazer? Ele tenta o tempo inteiro manter a ordem, né, e a civilização mesmo. E inclusive é isso que o Ralph representa no livro, a ordem, a civilização. Já o Pig, ele é a representação da lealdade, do conhecimento, da inteligência. Foi ele que teve a ideia de soprar dentro da concha, ele que tem as ideias de fazer o fogo, enfim, né? E todas as ideias relacionadas a nossa, temos que fazer uma fogueira para poder chamar a atenção de um navio que passar, de um avião que seja, é tudo do Pig. Então, esse combinado, né, entre o Ralph e o Pig é muito interessante. E eles juntos representam essa civilização. Agora o Jack e os outros meninos do coral, eles se dizem então responsáveis pela caça. Eles, na verdade, fazem parte de um coral, né? Todos de alguma escola, e o Jack já era o líder desse coral. Mas no momento que as crianças decidem votar pelo Ralph e não pelo Jack, o Ralph, que gostou do Jack desde o começo, fala, não, olha só, então tá, eu sou o chefe, mas você pode ser o chefe dos caçadores, porque eles começam a pensar, poxa, temos que caçar a nossa comida, né? Então você vai ser o chefe dos caçadores, e o Jack aceita, a princípio ele aceita ser esse chefe, e aí eles começam a cumprir com suas obrigações. O Jack vai lá tentar caçar porquinhos que eles veem lá nessa ilha, e o Ralph com as outras crianças, né, temos outros personagens também, ele começa a preparar a fogueira, né, montar a fogueira, a criar abrigo, tentar criar os abrigos, construir esses abrigos, né, para poder se proteger de tudo, porque são crianças numa ilha sozinhas, tem bicho e tudo mais. Então ele fica nessa, né, temos que construir abrigos, temos que fazer essa fogueira aqui, para deixar a fogueira sempre acesa, para caso de alguém passar, encontrar a gente, para que a gente possa ser resgatado, né. Eles conseguem então fazer esse fogo usando os óculos do Pig. Eles conseguem, né, com a luz, eles conseguem fazer o fogo. E aí, em dado momento, o Ralph, ele está construindo os abrigos com algumas outras crianças, eles são responsáveis por isso naquele momento. E o Jack e os outros caçadores, né, os meninos do coral, eles são responsáveis por não deixar o fogo apagar. Só que aí, o que acontece? O fogo apaga, um navio passa, o Ralph vê isso, vê que o navio passou, não tinha fumaça, não tinha fogo para chamar a atenção desses tripulantes, né? E aí ele fica danado da vida. Ele assopra a concha, porque agora ficou decidido que sempre que ele soprar a concha, os meninos vão se reunir e na verdade ele vai estar clamando por uma assembleia, né? Então tá. Ele sopra essa concha, todo mundo vem e ele começa a brigar com o Jack. Ele começa a falar, você tinha responsabilidade de cuidar do fogo, o fogo se apagou, você não percebe, você não entende o quão que é grave isso. A gente acabou de perder a oportunidade de ser resgatado dessa ilha. E o Jack, ele nem se importa, ele fala, mas a gente conseguiu caçar um porco, a gente conseguiu caçar um porco. E ele realmente tinha conseguido caçar esse porco. Mas assim, prioridades, né? Ele tava preocupado com o porco que eles iam comer, sendo que eles poderiam ser resgatados. E sem contar que ele tinha ficado com essa responsabilidade de não deixar o fogo apagar. E o Ralph fica revoltado.
enfim, briga, beça com ele, e o Jack, já nesse momento, a gente já consegue ver que ele não vai aceitar isso por muito tempo. Então ele briga de volta, né? Ele só não... Por enquanto ele ainda tem um certo respeito pelo Ralph, o chefe ali, o líder, mas ele sai bem chateado. Fala que não entende por que a fogueira tem que estar acesa, porque ele caçou o porco, afinal de contas ele caçou o porco, então por que a fogueira tinha que estar acesa? Mas enfim, antes do Jack sair, eles conversam sobre outras coisas também. Uma coisa que está preocupando muito as crianças, e vamos lembrar que as crianças têm de 6 a 12 anos, é que uma delas acha que tem um monstro na ilha, né? Uma besta, um monstro. Eles estão morrendo de medo, barulho de árvore, esse tipo de coisa, eles acham sempre que é um monstro, ou então um bicho, um animal, eles acham que é um monstro que tá lá na ilha. Então, além dessa questão da fogueira, tem isso também desse monstro, as crianças estão apavoradas. O Ralph tenta falar, a gente não tem monstro nenhum. O Pig, que é a voz da razão, né, nesse livro, ele tenta falar, não existe esse monstro. E aí, o Jack, em vez de também, ele é mais velho, em vez de ele falar, calma, crianças, não, ele fala, vocês são chorões, se tiver monstro, a gente é caçador, a gente vai caçar esse monstro, então a gente não tem medo de nada. Enfim, além disso também, né, o Ralph fala, ele tenta estabelecer algumas regras de que, poxa, a gente estava aqui construindo esses abrigos, vocês poderiam estar ajudando a gente, já que a gente estava aqui construindo os abrigos, vocês poderiam estar cuidando do fogo, então vamos estabelecer umas certas regras. É mais importante deixar o fogo aceso e construir abrigos do que caçar nesse momento, sem contar que eles também têm fruta para comer, né? Então, assim, a gente percebe que essa questão da caça do Jack vai muito além de conseguir a comida. É claro que eles precisam da carne, da proteína, é óbvio que eles precisam daquilo. Mas a prioridade do Jack é só essa. E dá pra ver que ele não tem o interesse de caçar o porco, né? A porca, enfim. Ele não tem esse interesse só por conta da alimentação. Então vai além disso. Ele quer ser o chefe dos caçadores, ele quer caçar, ele quer sentir aquela adrenalina de caçar. Então ele quer essa responsabilidade pra ele. Mas assim, que nem eu falei antes, prioridades, né? Bom, uma outra coisa interessante também dessa assembleia, essa reunião que eles fazem depois do Ralph soprar, né? Sempre que ele quer falar alguma coisa ou ele quer conversar, é que durante a reunião, isso eu achei muito interessante, a concha, que nesse livro aqui representa a civilização mesmo, a ordem, quem tá segurando a concha tem o direito de fala. Então, em um momento, inclusive, da reunião, o Jack arranca a concha da mão do Ralph e começa a falar, enfim, brigar. Mas isso é muito interessante, né? O Ralph e o Pig estabeleceram isso. Que quando um tiver com a concha, eles têm o direito de fala. E aí a gente já sabe que o Ralph representa a ordem, a civilização. O Pig representa o conhecimento, a inteligência, a lealdade. E aí a gente percebe que o Jack representa nada menos do que a anarquia. Porque ele sai da reunião, né? Vai embora, revoltado, dizendo que não quer seguir regra nenhuma, que o Ralph não é chefe de ninguém, que ele não quer seguir regra, que regras são idiotas e que todo problema que ele tiver ele vai resolver caçando. Então, assim, representa a anarquia. Ele, em nenhum momento, demonstra que está insatisfeito por estar na ilha. Então, aí a gente consegue pensar, né? Poxa, por isso que ele não estava nem aí. Que o navio passou e não viu a fogueira, a fumaça. Ele não tá nem aí porque ele tá muito confortável nessa ilha. Ele tá achando super bacana ser livre, não ter ordem, não ter regras, não receber ordem de adulto e caçar a hora que ele quiser e ser um chefe, pelo menos do coral lá, né, dos caçadores, do grupo dos caçadores. Então a gente consegue ver isso bem claramente nos personagens, essas representações, né? E quando o Jack sai, ele sai com um grupo de crianças e o grupo que fica com o Ralph são as crianças menores, né? Os Little Ones, que são os de 6 anos. O Pig, um garoto chamado Simon, que é um menino tímido, extremamente sensível, que não gosta de briga, ele não fala muito, mas quando ele fala coisas importantes, né? Então ele representa bastante aí esse lado da sensibilidade, esse lado da espiritualidade. Ele é muito generoso, ele é uma boa pessoa, ele tem essa natureza boa, né?
Então ele representa isso. Também fica o Sam e o Eric, que são crianças que estão sempre ao lado do Ralph. Também tem essa questão da Leo. Eles sabem o lado, né, que é o lado da ordem, então eles estão sempre ali. Mas existe essa separação de fato. Mas aí o que acontece? Durante a noite, acontece alguma coisa, algum ataque, né? Alguma batalha nos ares e um paraquedista cai na ilha e ele morre. E ele fica pendurado em uma árvore, o paraquedas, né? Ele fica pendurado em uma árvore e o corpo fica meio que caído assim. Ele tá morto já, né? O corpo fica caído. E é uma visão muito assustadora. E aí o Sam e o Eric, que são esses dois gêmeos, né? Esses que sempre estão com o Ralph, eles estão andando na ilha. E aí, eu não sei se já é a noite, mas eu acho que é a noite sim. Eles veem esse paraquedista, entram em pânico, saem correndo. E dizem que é o monstro, a Beastie, né? Eles chamam de Beastie no livro, que é o monstro. E aí as crianças ficam desesperadas, né? Meu Deus, meu Jesus, é um monstro de verdade, essa besta existe aqui. E aí o Ralph, o Jack, as crianças, né, vão lá, os Biggins, que são os mais velhos, eles vão lá procurar essa Beastie, esse monstro. Aí eles vão pra um lado lá da ilha que eles nunca tinham ido antes, que é exatamente esse lado onde tá esse paraquedista. E aí o Jack e o Ralph, quando eles chegam lá em cima, tá de noite, tá escuro já, que eles não tinham achado antes, né? Eles fizeram uma pausa também para caçar. Enfim, eles chegam lá, vem esse paraquedista, só que eles não conseguem enxergar o homem. Eles não enxergam. Alguma coisa acontece ali, eles não conseguem identificar, eles acham que é um monstro mesmo, de verdade. Enorme, né? Enfim, é só um homem. Eles saem correndo desesperados e eu não vou falar mais nada, porque eu não posso mais falar. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas a partir daqui já é spoiler, né? Eu recomendo muito que vocês leiam esse livro. Sem dúvida, um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida. Sim, mas também um dos melhores. E a análise da construção, né, a origem de uma civilização, ou então essa tentativa de alguns poucos de se prender à civilização, assegurar a civilização, tentar manter, tentar, enfim, fazer perdurar essa civilização de alguma forma, né, os outros estão lá. Nem aí. Então é muito interessante ver essa análise, né, de como o ser humano, como será, né, que o ser humano se sairia nessa situação? Porque olha só, um grupo de crianças, né, tem uma visão que diz que a natureza humana é boa e que ela é corrompida pela sociedade. Mas aí o William Golding pegou esse grupo de crianças aparentemente boas, né? Porque são crianças, a sociedade ainda não as corrompeu, temos crianças bem novinhas aqui. E aí o que acontece? Isso acontece, né? Temos, claro, traços de civilização, ordem, temos. Lealdade, temos, mas temos também traços de sociopatia em alguns dos personagens. Tem um personagem chamado Roger, que ele realmente demonstra que desde novo já tem, né, sinais de ser um sociopata. Temos essa vontade do Jack de ter essa anarquia na ilha. Então, assim, é uma teoria meio furada, né? De acordo com William Golding. E é interessante ver isso. O que seria desse grupo de crianças? O que seria de uma civilização montada do zero, né? Em um local onde eles têm porco, onde eles têm fruta, onde eles têm água potável, porque a água potável eles têm ali, né, um córregozinho. Então eles têm tudo isso. E mesmo assim tudo isso aconteceu, né? E eu não vou falar mais nada, mas recomendo muito. Leiam um livro maravilhoso, vale super a pena. E caso vocês tenham interesse de adquirir, eu vou deixar aqui embaixo o link.
Eu vou ainda ver qual que é a edição que eu vou deixar, porque como eu disse pra vocês, eu li no Kindle em inglês mesmo, então eu vou deixar a versão em português aqui. Também vou deixar essa versão do Kindle em inglês pra quem tem esse interesse. E é isso. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.